de 3 sinais que indicam que você carrega o dom da cura. Se você ainda tem essa dúvida, ou até mesmo você que está aqui comigo, tem o desejo de, de ser usado com o dom da cura, fica comigo até o final desse vídeo. E você que vai chegando por aí, já deixa o seu like, o seu comentário, interage comigo, pode fazer as suas perguntas. E na medida do possível, nós vamos estar respondendo. Depois eu vou estar aí, deixando nos seus comentários aquilo que eu puder estar te respondendo. Amém, queridos? Eu sou a sua irmã em Cristo, para você que ainda não me conhece ainda, a pastora Solange Santos. E nós temos aqui esse canal, onde nós trazemos a palavra de Deus revelada, e também nós entramos aqui com alguns estudos e algumas dicas. Deus abençoe a cada um de vocês que está entrando aqui comigo agora. Está comigo a Edilaine Silva, a paz do Senhor, querida, a Gleice Lima, a paz, irmã Gleice, abençoada de Deus, paz do Senhor, Sandra, Marlene Viana, a paz do Senhor, minha amiga Viviana, lá do Paraná, Marilza Campos, Neide Dias, Jussiara da Silva, eita, é muita gente, hein? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus, Roseli Moreira, Célia Amaral, sejam todos muito bem-vindos para mais um assunto que nós vamos estar falando para vocês aqui hoje, dos 3 sinais de você mesmo, e você que tem o dom de cura. Será, irmã Solange, que eu tenho o dom da cura? Então fica comigo. Em nome de Jesus Cristo, bora lá? Esse vídeo é um vídeo poderoso, irmãos. E esse tema também é um tema poderoso. Para você que não tem certeza se você carrega o dom da cura, se você é uma pessoa que tem uma queda por esse ministério de cura, então eu tenho certeza que você é uma pessoa que já se perguntou: como é que eu sei que eu tenho o dom de cura? Então este vídeo aqui é para você. É para você que nunca, talvez não tenha nem ouvido falar, né? Mas em nome de Jesus, eu quero falar para vocês aqui hoje, dar alguns esclarecimentos. Talvez você tenha essa dúvida: irmã Solange, eu não sei se Deus me usa no dom da cura, mas eu queria muito ser usada neste dom, ser usado com este dom. É um dom maravilhoso, né? Então, assim, Jesus, ele tinha o dom da cura. Então, foi um dos dons que Jesus, ele mais exercitou quando ele esteve aqui, fazendo missões na face dessa terra. Então, é um dom que ele nos concedeu também pela sua misericórdia. Ele deixou para mim e para você, para nós podermos estar exercitando este dom. Esse assunto é um assunto que eu tenho certeza de pessoas que vão entrar, que já entraram. Você carrega com você essa questão: será que é isso que eu tenho, o dom da cura? Será que não é? Para você que já exercita esse ministério de cura, acredito que você sabe que desses ministérios é um dos ministérios mais bonitos e que Deus nos usa de uma forma extraordinária para a sua glória. Eu mesmo, quando eu vim para a presença do Senhor, eu não sabia que eu tinha esse ministério. Eu não sabia que Deus ele podia me usar através desse dom da cura, a cura espiritual, a cura física, curar pessoas fisicamente falando, curar pessoas espiritualmente falando. E Deus me deu uma revelação uma certa feita, quando eu ainda era nova convertida, eu toda vestida de branco, dentro de um posto de saúde, e eu atendendo as pessoas com aquele aparelho que o médico usa para ouvir o coração, que agora me fugiu o nome, e eu passava ouvindo o coração de cada um. E as pessoas saíam dali alegres, as pessoas saíam dali transformadas, os que estavam doentes saíam dali curados. E o Espírito Santo já estava ali falando comigo sobre esse dom que ele tinha colocado sobre a minha vida. E não demorou muito tempo, eu estava,
estetoscópio. Eita, palavra difícil. Obrigado, minha amada Dilma Pereira. Então, amados, não demorou muito tempo. Deus, ele me mostrou por que eu tive aquela revelação. Por quê? Passado uns 3 meses, eu estava dentro de uma rádio fazendo programação evangélica, falando da palavra de Deus, e quantas pessoas me ligavam chorando. As pessoas falavam: irmã Solange, me ajuda, me socorre. E cada pessoa que me ligava, cada um deles era um problema diferente. E eu entendi que aquele aparelho que eu estava com ele no ouvido era o fone de ouvido que eu usava na rádio para estar transmitindo a palavra de Deus aos corações. Então Deus me fez entender. Era muito nítida a revelação de Deus, né? Eu colocava o fone e eu ouvia o quê? O coração das pessoas. Eu ouvia as pessoas me contando os seus problemas. E a partir dali eu fui entendendo o ministério que Deus tinha para me usar na área da cura emocional e da área física também. Eu já tive muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer no ovário, pessoas que foram curadas de câncer, sabe assim, em fase terminal, sim, para a glória de Deus. Foi para minha glória não, irmãos, foi para a glória de Deus. Eu já vi pessoas sendo curadas no momento da ministração, no momento da oração que eu fazia no rádio, e as pessoas em casa, elas eram curadas. Então hoje eu faço quase a mesma obra, diferentemente que hoje eu uso a minha imagem, né? E Deus continua mesmo, Deus continua fazendo milagres, prodígios, Ele quer fazer também através da sua vida. Muitas vezes não precisa você sair de casa para Deus te usar. Muitas vezes não precisa de muitos apetrechos, sabe? Não, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, você precisa se disponibilizar. Você precisa fazer como Isaías, levantar a tua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Bom, então, queridos, pessoas que querem desenvolver esse ministério, sua chamada ministerial, vocês que estão aqui comigo, é de cura. Esse ministério, ele só fica atrás do ministério de profecia, o ministério de profeta. As pessoas que querem esse ministério voltado para a revelação, que esses são realmente os mais procurados, o ministério de curas e milagres, não fica tão atrás assim. É um ministério muito bonito. Eu, pelo menos, quando eu comecei a minha jornada ministerial, eu busquei não dom de profecia, de revelações, nada disso. Eu sempre busquei esse ministério de libertação, já que eu vim de um lugar onde eu alcancei a libertação de demônios, de espíritos malignos. Então, quando eu saí daquele lugar, eu já sabia que eu tinha o ministério da libertação, que Deus ia me usar agora de uma forma diferente. Então, querido, esse ministério de libertação, esse ministério, quando você alcança esse ministério de libertação e o ministério de cura, ele destrava o seu ministério, ele destrava o dom de Deus sobre a tua vida. Quando você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ter um momento em que Jesus ele chama os seus 12 discípulos, os seus apóstolos, e dá uma ordem para eles. Só que no texto diz que assim que o Senhor deu a eles poder, autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, depois, mais na frente, Jesus reúne 70 e era antes 12, agora 70, com mais 12, ao todo 82. E ele dá essa mesma ordem, entregando para eles poder, autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, pisar em serpentes, escorpiões. Então saiba que o ministério da cura e libertação é um dos ministérios que, biblicamente falando, é o primeiro que você tem que desatar, é o primeiro que você tem que destravar na tua vida, para que você possa ter essa jornada ministerial. Então vamos lá. Falando sobre isso, eu vou te falar por experiência própria, eu não quero que você use aqui como uma doutrina, como uma regra, que você tem que ser assim, mas eu
eu tô te contando através das minhas experiências pessoais como foi a minha jornada, o início da minha jornada ministerial com Deus. E o primeiro sinal a qual indica que você está aqui comigo, carrega o dom de cura, é esse. É quando você sente muita compaixão pelos doentes. Todas as vezes que você anda nas ruas, você que tem um dom, você que tem esse dom, e muitas vezes você não sabe, não tem certeza realmente se o seu dom é esse, então esse daqui é um dos sinais. Você tem aquela piedade, aquela dó. Você anda na rua, parece que o que mais chama a sua atenção são os doentes, os mendigos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão caídos pelas calçadas. Então presta atenção, esse é um sinal, esse é um dos sinais que você sente muita compaixão. E toda vez que você encontra, é quase como se você quisesse tirar aquela pessoa daquela situação. Você não consegue ficar tranquilo, tranquila, ou você não consegue se sentir bem quando você vê uma pessoa doente. Você sente aquele desejo de que aquela pessoa saia logo daquela situação. Pois esse é o primeiro sinal que eu tinha quando eu andava nas ruas, que eu tinha não, e que eu ainda hoje eu tenho. Quando eu vi uma pessoa doente, uma pessoa enferma, eu ficava com tanta dó, com tanta compaixão, que eu queria tirar, arrancar aquilo com as próprias mãos de dentro daquela pessoa, aquela enfermidade, aquele mal que provocava aquela dor. Aquilo me incomodava tanto que muitas vezes eu não conseguia nem dormir, sabe? Já era o Espírito Santo testificando dentro do meu espírito acerca desse chamado que estava prestes a nascer dentro de mim. No período da erupção, né, de prestes a expandir de verdade na minha vida, esse sinal foi o primeiro sinal, a primeira evidência que eu tive foi esse. A Luzia está dizendo assim, eu queria orar e ver as pessoas sendo curadas. Então, esse é um sinal de que você quer ver aquela pessoa o mais rápido possível liberta, e você fica triste com a situação da pessoa, você fica incomodada em você ver aquela pessoa sofrendo daquela maneira. Você não é uma pessoa que vê o outro sofrer, vira as costas e vai embora e vida que segue, não. Você fica sofrendo junto com aquela pessoa. Então esse é um dos dons, é um dos sinais que você tem o dom da cura. O segundo sinal que você que está aqui comigo, que você carrega o dom da cura, os dons de cura, é quando você lê a Bíblia, toda vez que você vai ler a Bíblia, parece que os versículos que falam de curas e milagres, eles saltam nos teus olhos. Então, são esses versículos de milagres, as histórias que mais te chamam a atenção. Eu, por exemplo, as histórias, as passagens bíblicas que eu mais gosto de ministrar é sobre cura. Observe que sempre estou pregando sobre alguém que foi curado, sobre alguém que foi liberto. Então, é para onde o Espírito Santo, ele sempre me conduz. Então, veja bem, esses versículos, esses livros, esses tipos de conteúdos são os que mais prendem a sua atenção. Então, se você tem essa curiosidade, você gosta de oração de libertação, você gosta de reuniões de libertação, então você tem esse chamado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A irmã está dizendo aqui que o som está um pouco baixo. Deixa aqui eu aumentar o meu volume para ver se melhora para vocês. Tá melhor aí? Em nome de Jesus. A nossa irmã está dizendo que ela é do Mato Grosso. Eu estou aprendendo muito por meditar nas palavras ministradas por você. Olha que bênção, glória a Deus. Eu fico feliz diante de Deus. A Ele a honra e a glória e o louvor, porque é Ele quem faz a obra. A gente só planta a semente e Deus
é quem dá o crescimento. A irmã está dizendo que o som está bom. Amém, Mamazilda. Deus abençoe, minha querida, por me ajudar e me orientar. Talvez a irmã que esteja me ouvindo precise aumentar um pouquinho o volume do seu celular. Então, presta atenção, queridos. Se você tem esse segundo sinal, que você procura sempre conteúdos de libertação, você gosta sempre de estar no meio de pessoas que precisam de libertação, sempre você tem aquele interesse de participar de movimentos na sua igreja que são designados à libertação. Então esse daí é um dos indícios que você tem o dom da libertação. Quando você começa a ler, o que mais te chama a atenção são os versículos que fazem referência a curas e milagres. Lembro de quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre gostava muito de ler a Bíblia, assim, um pouco aqui, um pouco ali. E quando eu ia ler, eu pegava sempre a parte que saltava aos meus olhos, um versículo que tinha uma referência voltada para a cura ou milagres. Eu anotava num caderno, e eu tenho esse caderno até hoje, com todas as referências bíblicas que falam sobre curas, milagres, e eu encontrei muitos conteúdos, principalmente na internet, existem muitos conteúdos, muitos estudos sobre isso, livros que falam sobre cura, milagre também é muito importante, você ler também livros. Uma coisa que me chamava muita atenção, e até hoje me chama atenção, é coisas que são voltadas para libertação. Então eu já fui entendendo dali que eu tinha essa missão aqui na Terra. Por isso que até hoje eu continuo com essa obra. Já tentei parar muitas vezes. Então eu saltei do rádio para a internet, porque é uma coisa que está no meu sangue, é o meu chamado. E eu não consigo ficar parada, porque o meu trabalho aqui é trazer uma palavra que liberta vocês. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui pregando, que eu estou falando, que eu estou te ensinando, eu estou ensinando você a alcançar a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero falar para vocês aqui agora sobre o terceiro sinal que você carrega, o dom da cura. Esse eu diria que é uma sensação, por acaso, todas as vezes quando você vai orar, quando você está orando, você sente em tuas mãos, sabe, que elas estão ficando aquecidas, que elas estão ficando quentes, elas vão ficando cada vez mais quente, mesmo ao ponto de você pegar em alguém e a pessoa perceber que a temperatura está mais elevada do que o normal. Então saiba que isto é uma sensação do poder de Deus, o poder de cura sobre a tua vida. Então, querido, se você, no momento da tua oração, você tem essa sensação das tuas mãos pegando fogo, que eu sei que tem pessoas aqui comigo. Em outras palavras, esse é um sinal que você pode carregar o dom da cura. E nesse momento que você coloca as mãos em alguém e a sua mão parece que tem uma bola de fogo, elas estão queimando, é o momento de você colocar as mãos sobre alguém que esteja enfermo. É o momento de você orar por alguma pessoa. Existem pessoas que estão aqui comigo, que tem chegado gente diante de você e tem pedido oração. Eu vou te entregar agora uma visão por intermédio dessa revelação, dessa palavra revelada que o Senhor me deu. Existem pessoas que estão aqui comigo e as pessoas chegam até você, pedem oração e você fala que depois ora, que depois faz. E muitas vezes você manda a pessoa embora, você até dá um remédio para aquela pessoa, mas Deus está dizendo para você que está aqui comigo que tem esses sinais. Não mande a pessoa embora sem orar por ela. Não mande, não despeça essa pessoa sem você. Se a pessoa chegar em você, isso aqui é uma mensagem para quem tem esses sinais. Se você tem esses sinais, então não seja omisso nem omissa.
Alguém falou para você, eu estou morrendo de dor de cabeça. Eu estou com muita dor, não sei aonde, não sei aonde. Queridos, seja ousada. Seja ousado, porque Jesus, ele era ousado, ele tinha ousadia do céu, ele tinha ousadia de Deus. Então ele já chegava, já impunha as mãos e ele perguntava: queres ser curado? Queres ser livre? E a pessoa falava: eu quero. Então ele imediatamente ele curava a pessoa. A pessoa muitas vezes ela não recebia, não é porque você não tem um dom, é porque a pessoa não creu. Então, Deus, Jesus, ele operava milagres, prodígios aqui na terra, porque as pessoas criam no poder que havia na vida dele. As pessoas tinham fé. Muitas vezes Jesus, antes de fazer, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Você crê? Queres ficar são? Queres ficar curado? A pessoa disse: eu quero. Então, tudo dependia da fé. Jesus falava: vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, se alguma vez, algum momento, você orou por alguém, a pessoa não foi curada, não foi culpa sua. Continue com a sua missão. Continue fazendo a obra. As suas mãos estão ungidas. As suas mãos são ungidas para curar, para libertar. Então, queridos, que Deus, através do seu Espírito Santo, ele possa falar melhor no teu coração. Então, esse é um dom maravilhoso, não enterre. Nós vamos falar sobre muitos dons aqui em algumas lives. E essa primeira live é sobre o dom da cura. E se você quiser que eu traga uma live a respeito de qualquer outro dom ou qualquer outro assunto, deixa aqui na descrição do vídeo. A sua sugestão também é muito importante. Deus abençoe, muito obrigada, até a próxima live. Manda para alguém essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe, até a próxima live.